Quem veio aqui prestar mais um culto e louvor e adoração ao nosso Senhor Jesus? Creio que todos, né? Esse é o motivo da nossa presença aqui. Se não fosse, a gente não teria vindo, né? E é muito importante a gente estar aqui com os irmãos, comendo uma tarde assim, sabendo que um louvor, um culto, um JA, não é apenas para a gente vir assistir uma programação, né? Mas assim, a gente tem que participar, né? Se fosse o contrário, a gente ficaria nas nossas casas, assistindo um DVD, via alguma programação legal. Mas assim, o culto é muito importante para a gente interagirmos com as pessoas, fazermos a nossa parte com Deus, louvarmos e ajudarmos na pregação e na mensagem a Deus, né? Juntos nos fortalecemos. Eu quero parabenizar todos os pais que estão aqui presentes, parabéns a todos vocês. Também gostaria de parabenizar as mães, porque tem muitas mães que fazem o papel de pai e de mãe, né? É o que chamamos às vezes de pai, né? A mãe e o pai. Às vezes o pai, às vezes já faleceu, ou separado, ou mora longe, então às vezes não tem ele presente. No meu caso, até serve para mim. Minha mãe me criou, então minha mãe faz o papel de pai e mãe, né? Eu gostaria de, antes de abrir a Bíblia, fazer uma oração. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, pedimos a sua grandiosa presença neste momento, que o Senhor possa, Pai, nos dar lucidez e entendimento da tua palavra. Abençoe aqui os pais presentes, os filhos, as pessoas também que não estiveram aqui, estejam com eles, Senhor. Fale no nosso coração, que seja uma tarde muito gostosa e proveitosa diante da tua presença. Mais uma vez, Jesus, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, eu gostaria de abrir a Bíblia em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 22. Aqui nós vamos ter a aprovação do nosso pai da fé, Abraão. Diz assim, Gênesis 22, versículo 1 ao 13. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Espera aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo-o adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Abraão amava muito a Isaque. Isaque, que foi dado a Abraão como filho da promessa já na sua velhice. Então era uma das coisas que ele mais amava nesse mundo. E Deus colocou à prova a fim de fazer um sacrifício a Isaque.
Bom, aqui, neste texto, a gente consegue ver algumas características pontuais de Abraão e de Isaac. E uma delas, que eu consigo observar, é a obediência. A obediência de Abraão. Porque quando Deus, pai de Abraão, diz para sacrificar seu filho, Isaac, Abraão não questiona em nenhum momento o pedido de Deus. Mesmo que aos olhos humanos isso parecesse loucura. Como assim sacrificar meu filho? Não, aqui a gente não observa nenhuma passagem da Bíblia a negação de... Aqui, na verdade, Abraão se questionando, Senhor, mas como assim? Não, aqui a gente não vê isso. Ele faz de prontidão. Ele foi obediente a Deus, mesmo ele amando Isaac. Então, Abraão sabia que Deus, o mesmo Deus capaz de conceder Isaac na sua velhice, era capaz de ressuscitar o seu filho. Tanto que no dia seguinte, o pedido de Deus, Abraão de prontidão arrumou as coisas durante a madrugada, tomou Isaac e foi fazer o que Deus tinha pedido, de prontidão. Um segundo ponto que eu consigo observar aqui nesse texto é, novamente, a obediência. Só que dessa vez, seu filho, de Isaac. Porque aqui é notável de se perceber a obediência de Isaac nesta passagem. Por não questionar também, em nenhum momento, o porquê que ele seria sacrificado ali por seu pai. É possível verificar que a educação e os ensinamentos que Abraão passou a Isaac eram fantásticos. Do contrário, Isaac não ia permitir que seu pai o sacrificasse ali. Como assim, pai? Senão ele ia se questionar, pai. Eu não entendo, você me ama tanto, você é capaz de dar a vida por mim, você vai me sacrificar. Onde está? A gente sempre usa o carneiro para fazer sacrifício ao nosso Senhor. Por que dessa vez você vai me matar? Mas como assim? Minha mãe me ama, minha mãe, se ela souber que eu morri, ela vai sofrer demais. Como vai ficar ela? Não, eu vou fugir, eu vou lutar. Não teve isso na Bíblia. Não, pelo menos a Bíblia não narra nenhuma negação de Isaac contra seu pai. Ele ouviu e assim o aceitou. Por quê? Porque talvez o ensinamento que Abraão passou a Isaac até então foi um ensinamento incrível, de pai para filho, e ali havia uma confiança entre os dois. Assim como Deus havia uma confiança em Abraão, Abraão confiava em Deus, Isaac também confiava em seu pai. Mas ele confiou no seu pai, mesmo sem entender o porquê havia necessidade dele morrer, se seu pai era capaz de dar vida ao seu filho, a vida pelo seu filho. E é muito bonito de ver essa confiança total que Abraão havia em Deus, a tal ponto, a gente não consegue entender. Como assim? Ele nem questionou. Como ele não questionou a Deus? Pedido maluco, talvez? Ele não questionou. É notável de se perceber, de verificar essa confiança total de Abraão e Deus, e Isaac e seu pai Abraão. E as consequências dessa obediência renderam muitas bênçãos e riquezas às suas descendências, gerando muitos frutos. Tudo isso por Abraão confiar e obedecer a Deus, seu pai. Tudo isso por Isaac confiar e obedecer a Abraão, seu pai. Que possamos chegar próximo, pelo menos próximo, dessa relação de Deus e Abraão, e de Isaac e Abraão. Uma relação muito bonita de pai e filho. Possamos sermos assim com nossos pais, possamos ser assim com nossos filhos. Filhos, honrei pai e mãe, para que tudo te corra bem, e tenhas longa vida sobre a terra. Eles são sua maior autoridade aqui na terra. Pais, não irritem seus filhos, antes, criam-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Eles foram confiados a ti, para serem cuidados e amados aqui na terra. Amém. Gostaria agora de passar um vídeo
em homenagem aos pais que estão aqui presentes. Estava agora olhando pela janela. Tentava antecipar sua chegada. Fiz isso muitas vezes quando era criança. Outro dia fingi que dormia e esperei você vir me cobrir. Mas percebi que isso não era mais possível. Estava aqui nesse quarto sozinho. Lamentava os dias em que fui rude com o Senhor. E das inúmeras vezes em que precisou de mim, eu não estava lá. Lembrei-me então dos tempos de criança e adolescência. Quando, apesar de todos os seus problemas e cansaço, você sempre arrumava tempo para ir até a minha cama. Simplesmente para ver se eu estava bem. Colocava as mãos sobre minha testa para ver se eu estava com febre. Ajeitava o cobertor. Às vezes deixava algumas moedas embaixo de meu travesseiro. Eram poucas naquela época, e com certeza sem muito valor. Mas hoje as desejo como se fossem ouro. Porque esses simples gestos não saem da minha cabeça. Achava que era forte, mas tudo isso me enfraquece. Quando você saía para trabalhar ou viajar, eu ficava apreensivo. Nunca lhe contei, mas meu coração doía de saudades. Pedi a Deus que lhe protegesse e lhe trouxesse de volta. Você sempre voltava, sofrido, abatido, sujo, mas voltava. Hoje fico pensando, será que os meus filhos sentem a minha falta como eu senti a sua? Será que sou importante para eles, como você foi e ainda é para mim? Será que consigo transmitir a eles os mesmos valores que aprendi com você? Também me pergunto, se você é tão importante para mim, por que às vezes eu o esqueço? Por que não tenho tempo para lhe dar um simples alô? Por que às vezes não consigo retribuir o seu carinho? O engraçado é que hoje tenho tudo que você nunca pôde ter. Casas, apartamentos, carros, dinheiro. Por que nada disso é seu, se você merecia tanto? Você me carregou no colo muitas vezes. Pegou filas e filas para um atendimento médico. Pediu dinheiro emprestado para me alimentar. Até vendeu sua casa quando tudo estava difícil. Por quê? Hoje me vejo frágil, com a coluna desgastada pelo tempo, a pele queimada pelo sol. Seus 70 e tantos anos me deixaram indefeso. Apesar de tudo isso, quando me recebe em sua casa, está sempre alegre e disposto. Seja para ir até a padaria para comprar aquele pãozinho que eu gostava tanto, ou para fazer outros agrados. Não, apesar de toda a sua receptividade, às vezes ainda sou rude. Reclamo da vida, dos negócios feitos ou desfeitos. E mesmo assim, você tem toda a paciência comigo. Então, pai, se ainda der tempo, queria dizer que hoje também sou um pai. E que tento ser você todos os dias. Tento ser para meus filhos o que você sempre foi para mim. Já não importo mais com a idade. Hoje, mesmo com os meus 40 e poucos anos, quero que me segure no colo como segura seus netos. Pois quando lhe vejo, sinto que ainda sou criança e você continua a ser o meu herói. É você pai? Você pode ser jovem ou idoso. Pode ter apenas um filho ou vários deles. Pode ser um pai excelente, medíocre ou precário. Mas, pelo simples fato de ser pai deles, você tem um extraordinário poder de influência. Tal poder não vem primariamente de você, de seu desempenho, mas da paternidade em si mesmo.
Sua escolha não é se você terá o poder e a influência de um pai. Isso você já tem. Sua escolha é quanto ao uso de tal poder e influência. Aos filhos, por outro lado, cabe honrar, dignificar e responder em amor ao pai que ainda tem, apreciando como um dom daquele que é o Pai perfeito, Jesus. Amém.